Sábado, igreja. Estou muito feliz por retornar aqui, neste bom lugar, encontrar muitas pessoas aqui que eu já conheço, já encontro no dia a dia, né? Professor Robert, sua família. É um prazer muito grande estar com os irmãos e poder compartilhar das bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, na vida da minha família, por estudar a palavra dele. E juntos vamos refletir naquilo que o Senhor tem de verdade para esse tempo que vivemos. Precisamos entender, compreender, e por isso precisamos da presença do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos convence, né, da justiça, nos convence do pecado e nos leva até Cristo, né? E é através dessa ação do Espírito Santo em nós é que podemos compreender a palavra dele. E por isso eu peço mais uma vez, feche os seus olhos. Vamos pedir especificamente pelo Espírito Santo agora, neste momento. Senhor, cantamos, louvamos, adoramos através de dízimos e ofertas. Estamos com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar a nós. Que o seu Santo Espírito caminhe aqui em nosso meio, deixando nossa mente atenta àquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Que o eu esteja escondido atrás de Cristo e que Ele seja exaltado nesta manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para fazer a reflexão nesta manhã é um texto que Deus tem, vez por outra, tem me alertado, me lembrado, e eu gostaria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus neste momento, no capítulo 1 João, no capítulo 3. Esse texto é um texto que traz assim muitas informações para nós, seres humanos que vivemos agora nesses últimos dias, principalmente. Mesmo em nossas lutas, porque essa semana também ouvi uma frase que nós estamos em batalha, estamos nas trincheiras desse mundo, em guerra. Ou aqui todo mundo vive tranquilo, sem nenhum desafio. Eu vejo que cada um de nós temos as nossas lutas pessoais, não é? E esse texto me traz vitória. E eu quero compartilhar isso com vocês, né? Muitas das vezes nós temos fraquezas, influências, aquilo que já temos dentro de nós e aquilo que nos ataca ao redor. E nesse texto eu encontro assim algo que vem confortar, vem me motivar. E eu queria compartilhar com vocês. 1 João, capítulo 3, o verso é 6. Eu também trouxe aqui para acompanhar. Todo aquele que permanece nele quem? Em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Vejam, esse texto é um texto que remete a uma vida de permanência e comunhão com o nosso Deus. E ele diz mais, que aquele que vive, permanece em Cristo, não vive pecando. E qual é essa promessa, então? Quando você está em Cristo, você, então, tem vitória sobre o pecado. Eu não quero aqui trazer uma discussão teológica, porque também não me compete, mas existem áreas, né, de pessoas que refletem sobre isso. Alguns pensam que quanto mais perto de Cristo você está, menos pecado terá na sua vida e você vai chegar num nível de perfeição. Outros pensam que quanto mais você está em comunhão com Deus, você, mesmo na sua condição de pecado, você pode ter deslizes, mas rapidamente você se volta a Cristo pedindo perdão dos seus pecados, pedindo para que Ele purifique, assim como 1 João também fala, né, no capítulo 1, no verso 9. Eu não quero me delongar mais nisso, mas eu gostaria de dizer que a mim particularmente, eu prefiro a segunda, eu acho que tem mais coerência com a palavra de Deus. Eu estou em condição de pecado.
Eu preciso de um Salvador. Todos nós aqui dependemos de um Salvador. Ou alguém é capaz de acrescentar um décimo de segundo à sua própria existência. Ou pode impedir que ao sair daqui algo não aconteça e possa tirar a nossa própria vida. Nós não sabemos se daqui a alguns segundos estaremos com vida. Não temos isso nas nossas mãos. Então é hoje um momento de reflexão. Hoje é um momento que eu gosto de pensar, esse verso, nessa versão, diz que não vive pecando. Outras versões diz assim, que não peca. E aí muitas pessoas falam que nunca vai pecar. Mas, falei que nele, que é em Cristo, né, a promessa que todo que permanece em Cristo tem a vitória sobre o pecado. Isso daqui é o que Deus deseja, é o ideal de Deus para a nossa vida. Que a gente viva feliz. Esse é o ideal dele. E ele faz de tudo para, licitamente, dentro dos seus princípios, dentro da sua lei, que é o amor, de nos alcançar. E trazer essa felicidade plena para a nossa vida. Eu creio que vocês também devem lembrar que na palavra dele diz, em 1 João 2, verso 1, se você pecar, se você cair, se tiver um deslize, nós temos um advogado. Então, Deus, na sua onisciência, já sabia que nós íamos errar. Já sabia que mesmo quando nós entendemos a necessidade de um Salvador, cremos nele e tomamos um voto, uma decisão e nos batizamos na igreja dele e continuamos uma vida com ele, mesmo assim, teríamos deslizes. Então, lembre-se, filhinhos, eles nos chamam assim, carinhosamente, né? Essas coisas escrevo para que não pequeis. Não viver pecando. Eu gosto muito de uma definição que o professor Leandro Quadros usa, né? Nós somos pecadores, mas não precisamos ser pecadeiros. Já ouviram isso? Ele fala muito isso. Não precisamos viver nesse mesmo pecado sempre. Nós temos um advogado quando erramos. Esse advogado está junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo. Nenhum de nós somos. E nós precisamos que Ele nos justifique. E com isso também, quando nós confessamos os nossos pecados, como eu falei lá em 1 João 1, verso 9, que esse é um verso assim, que dá para falar um sermão só em volta dele. Ele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele não para aí. Ele também nos purifica de toda injustiça. Então, Ele quer nos perdoar e nós pecamos, pedimos perdão. Mas aí vem o próximo passo, pedir a purificação. Para não cometer os mesmos pecados, todavia. Porque, por exemplo, quando eu tomo consciência daquilo que é errado e eu continuo por escolha, eu estou sendo rebelde. Não é verdade? Agora, se eu busco a Deus com sinceridade de coração, Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa limitação, isso me perturba, isso me incomoda, isso tira às vezes minha noite de sono, e eu continuo nessa maneira, por favor, Senhor, purifica-me disso, liberte-me disso. É mais específico, entende? E se eu continuo fazendo, é assim mesmo. Tem muita gente, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas vezes na minha vida, usei algumas dessas frases. Mas é a minha genética. É assim que eu sou. Eu fui criada assim, né? Vou continuar sendo assim, uma síndrome, né, de Gabriela, né? A gente já foi em algum momento dessa maneira, mas quando nos damos em consciência, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, ele nos desperta. Para dizer, não é esse o caminho. Andai por aqui. Não é assim que está lá em Isaías? Então, aqui o caminho. Ele nos conserta, ele nos coloca de volta no prumo. E para isso nós precisamos permitir, né? Porque Deus, ele é muito elegante. Eu falo que Deus, ele é muito assim chique. Ele não força ninguém.
Ele não vai te obrigar. Ele convida. E aí, ele mostra. E quando o Espírito Santo te guia, você desperta e fala assim, não está certo. Eu não posso, mas então eu tenho que ficar alerta. Eu tenho que prestar atenção nisso daqui, né? Existe, então, essa diferença entre você conviver com o pecado, pensando assim, é assim mesmo, é minha tendência, eu sou fraquinho aqui, Deus, Ele sabe, então vai deixar tudo isso numa boa, ou não, falar, Senhor, eu não gosto desse pecado, isso me fere, eu sei que fere a Ti, e eu não quero fazer isso mais. Então, é diferente, né? E aí o texto que nós lemos aqui, todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, é vitória. É a vitória. O poder de Deus, ele é suficiente para nos dar a vitória. Você crê nisso? Amém. Então, o poder dele é suficiente, porque se depender de mim, nada. Mas quando eu olho para ele, tudo. Então eu digo essa frase, tudo de mim, para aquele que deu tudo de si, deu a Cristo. Jesus é tudo, não é? Então, eu preciso dar tudo de mim. Eu não posso me contentar com apenas, aqui está bom, né? Eu venho à igreja, eu já faço a minha parte, eu devolvo o meu dízimo e está tudo tranquilo. Mas existem áreas da minha vida que eu preciso pensar. E nesse dia, nesta manhã, eu queria convidá-los a pensar. Enquanto eu vou falando, deixa o Espírito Santo ir falando com você quais são as áreas de alerta na sua vida. Pense nisso, Deus ele vai mostrar para você nesta manhã. E eu gostaria agora de refletir uma coisa. Nas estratégias que o inimigo tem para nos derrubar. A gente precisa conhecer, não para ficar se demorando e achar assim, não tem jeito. Já falei que tem vitória, né? Já comecei por esse passo, tem vitória. Só que nós estamos numa guerra, numa batalha. E esse inimigo, ele tem estratégias para usar, para nos derrotar. Porque ele não quer que ver nenhum de nós aqui lá no céu. Ele não quer ver lá no céu, que ele não vai ver, mas ele vai ver aqui na cidade santa, do lado de dentro. Ele não quer nenhum de nós lá. Ele quer que nós estejamos junto com ele para diminuir o peso da pena dele. Então, ele faz de tudo. E a artimanha dele é muito simples. Você já sabe. O que ele faz com a gente? Ele nos tenta, não é? Ele não é o tentador. Ele vai nos tentar. Né? Então, essa é a primeira estratégia. Eu gostaria de mostrar para vocês um texto. Escolhi 2 textos do Espírito de Profecia para analisarmos nessa manhã. O primeiro está num grande conflito na página 530 e diz o seguinte: Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Olha que texto, gente. A mais débil alma, ou seja, a pessoa mais fraquinha, né, que possa pensar em ser, se ela permanece em Cristo, ela é mais que suficiente para competir com uma hoste das trevas. E aí diz, e que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Então, a pessoa que está em Cristo, permanece com Cristo, o inimigo vem e se apresenta com a tentação, a pessoa já sabe. Ela já rejeita e é vencido, porque a pessoa está em permanência em Cristo. Aí o que ele diz aqui? Diz mais, né? Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscadas com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscarem a penetrar em seu terreno. Olha que texto. O que ele faz, então? Se a pessoa tem que permanecer em Deus, ela vai ser tentada e ela vai resistir. Qual é a artimanha dele? Tirar de perto de Deus. Tirar das fortes, né, das potentes fortificações, os soldados de Cristo, né? Então, ele vai fazer de tudo para nos tirar de perto de Deus. Porque quando tiramos,
Quando ele tira, você se envereda pelos caminhos dele. E ali você fica vulnerável. Ali a gente vai poder dizer que você é presa fácil. Porque você está longe do poder. Né? Você escolhe sair, se distanciar. E olha só, gente, unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos nos achar o quê? Seguros. Então não é só vir à igreja, não é só fazer uma reforma de saúde, não é só devolver dízimos e ofertas. É obedecer o quê? Todos os mandamentos de Deus. É uma vida completa de unidade em Cristo, que nós estamos estudando também na lição dessa semana, desse trimestre, né, que nós vamos ver. É comunhão com o nosso Deus. Porque o que Ele vai fazer? Fazer de tudo e vai usar de armas, né, de emboscadas para nos tirar da presença de Deus. E assim, nos tirando, olha o segundo texto, Caminho a Cristo, página 71. Por isso é constante empenho de Satanás. Gente, é todo dia, toda hora, 24/7, sabe? As 24 horas, 7 dias da semana, ele está empenhado, em o quê? Conservar a atenção, o quê? Desviada do Salvador. Evitar, assim, a união e a comunhão da alma com Cristo. Gente, esse é o esforço do inimigo. Dar déficit de atenção em todo mundo. Já ouviram essa palavra? Trabalho exatamente com isso. Sou psicopedagoga e trabalho em orientação escolar. A maior coisa que eu vejo, que eu ouço das mães, meu filho tem déficit de atenção. Tem déficit de atenção. E na igreja eu vejo muitos, e vou me colocar junto, tá? Não estou tirando eu desse bolo, não. Em muitos momentos da nossa vida, nós estamos tendo déficit de atenção espiritual. Ou não estamos? Estamos distraídos. Não é? Por quê? O inimigo sabe que ele não vai te tentar. A tentação, né, é um meio ilícito dele. Né? A tentação é algo assim que você já, quando está com Deus, você percebe, isso daqui não é para mim, eu tenho que fugir. Não é? Então, a pessoa que está com Deus, ela percebe a tentação. Mas quando nós não estamos perto de Deus, nós estamos distraídos de Deus, nós não percebemos as emboscadas. Isso não tem nada, não tem problema, todo mundo faz, é assim mesmo. Não, agora é muito difícil. Na época, no passado não era tanto. Hoje nós temos muitas distrações, não é? E aí eu pergunto para vocês: armas do inimigo para derrotar o cristão. Primeiro é a tentação. Vamos repetir, tá? Que a gente faz assim para ver se estão entendendo. A tentação diretamente, ela tem a ver com o lado negro da história, né? O ponto negativo. Você já é ruim, é mal, declaradamente. Você já percebe isso. Tem a ver diretamente com a transgressão da lei de Deus. Isso é tentação. Vai te levar a quebrar os mandamentos dele. E a segunda arma é a distração. A distração é mais ou menos disfarçada, né? Você não percebe tanto, porque você está distraído. Então, você não está alerta. Quando vem a tentação, vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Porque se você está alerta, você vai identificar. Quando você está distraído, o inimigo vem e aí você não consegue ter essa vitória. Evitar a comunhão da alma com Cristo, esse é o empenho de Satanás. Essas são as duas maneiras que ele joga, né? Então, o grande perigo disso. Qual é o grande perigo disso? Primeiro, a distração, ela não é aquele totalmente negativo, ela pode ser positiva. Pode ser um meio lícito até.
Você está vivendo na comunhão da igreja, você está ali tranquilamente, você faz tudo, né? Você vem, né? Terças do bem, quartas de poder, você está aqui envolvido. Ok, tá bom. Mas às vezes ela pode ser também aprovada por Deus, aprovada pela Bíblia. Não tem nada que fala que me condena nisso, né? Então a Bíblia está lá de apoio. Mas acontece uma coisa: a distração, ela consome o nosso tempo, um tempo de qualidade com Deus. Ela também consome nossas energias. E, por fim, ela consome o nosso interesse pelas coisas espirituais. Então, a gente precisa ficar alerta agora, entendendo isso. O meu tempo é um dom precioso de Deus. E que Deus dá de igual maneira a todos. Não é? Cada um de nós temos 24 horas num dia, né? Todos o mesmo tempo. Num dia. Mas eu não sei por quanto tempo ainda terei esse tempo. Né? Tem uns que vão viver mais, tem uns que vão viver menos. Mas nós temos hoje, no dia de hoje, o mesmo tempo igual a todos. Uns fazem mais, outros fazem menos. Uns se dedicam mais, outros se dedicam menos. Uns deixam a vida levar, né? Passa a maior parte do tempo dormindo, que eu confesso que muitas vezes eu passei muito tempo dormindo na minha vida. Eu gostava demais de dormir. Depois que a gente se torna mãe, as mães aqui podem me dizer, né, concordar comigo, a gente não sabe mais o que é um bom sono de qualidade. Né? Fica mais difícil, mesmo os filhos crescidos. Outros dizem, né, filho crescido, trabalho dobrado. Não é? A gente fica preocupada. E o dia voa, as horas passam. Você depois fala, nossa, eu não fiz nada. A minha lista de tarefa eu não consegui cumprir. E aí a gente vê na lista de tarefas assim, quanto tempo eu gastei com Deus? Aí você não sobra energia. Chega no final do dia, não tem energia, eu quero dormir. Quero, nossa, escorar, né? Que o mundo termina em barranco para eu morrer encostado. Já ouviram isso? Interesse pelas coisas espirituais. Perde o interesse. Buscar. Isso é distração. Para isso, precisamos ficar alerta. Esse é o maior risco que nós corremos nesse tempo que vivemos. Nós estamos acomodados. Laodiceia. Né? Laodiceia. Nós não enxergamos mais como no passado. Nós não precisamos caminhar longas horas para chegar numa comunidade, como alguns têm. E aí, parece que a fé é maior, não é? Parece que eles são mais provados, parece que vão mais atrás daquilo que precisam. Nós não passamos mais as dificuldades que os nossos antepassados passaram para deixar a Bíblia para nós. Hoje, todos nós podemos ter uma Bíblia. E podemos carregá-la para onde quiser. Mas o que o inimigo vai fazer? Nos distrair para não lermos. Não é? Eu achei muito lindo o programa da igreja, eu gosto muito do Reavivados por Sua Palavra. Quantos aqui já fizeram esse Reavivados? Hoje estamos iniciando outro. Hoje, um capítulo por dia. Em 2 anos, né, lê a Bíblia toda. Se você ler 3 capítulos por dia, 5 no final de semana, em 1 ano você lê toda. Já fiz das 2 maneiras. Cada ano que eu termino uma versão da Bíblia, eu começo outra versão. Hoje já comecei. A versão nova, transformadora. Já viram essa versão? Eu não conheço ela inteira, então vou fazer esse meu ano bíblico nessa versão. Ou seja, nós precisamos colocar prioridades, porque senão a tentação virá, nós estamos distraídos, nós não iremos perceber. E agora eu vou dar alguns exemplos. Se não ficou claro, né? Poderia terminar aqui, ó. É isso, sermão. Mas se não ficou claro, eu gostaria de dar exemplos práticos do dia a dia. Quem poderia me ajudar? Eu vou convidar vocês para ficarem alertas aqui. O que seria uma distração prática na nossa vida? O que poderia ser? Pode falar.
Tô te vendo aqui, pode falar. O que poderia ser uma distração? A internet. Ela pode ser uma distração? Então, como que ela pode ser uma distração? Quando não é bem utilizada. Por quê? Porque ela tem uma ação positiva. Não é uma declarada tentação a princípio. Quando eu falo assim de internet, que pode ser, por exemplo, leva muitos, né, porque tem crescido o número de adultérios através do meio eletrônico, de, né, ou pornografia, pedofilia. Isso é a tentação explícita. Isso não é distração. Né, sensação, né, bullying cibernético, tanta coisa. Isso é tentação, esse é o problema já declarado, que a gente já sabe que isso é o lado ruim, negativo. Mas o que seria a distração, então? O bom uso, quando eu gasto mais tempo, quando gasta meu tempo, as minhas energias e consome o meu interesse pelas coisas espirituais. Não sei vocês, mas tem gente que passa 2, 3 horas em redes sociais, mas não consegue ficar 2, 3 horas em oração ou lendo a palavra de Deus. Entende? Consome o meu tempo, a minha energia e o meu interesse pelas coisas espirituais. Que outra coisa pode ser? Oi? Que outro exemplo de distração? Televisão. Você pode me dizer porque a televisão tem essas novelas que incitam também o adultério, a violência. Esse é o lado ruim. Essa já é a tentação declarada. Mas como eu posso usar também como distração? Quando consome meu tempo, as minhas energias e tira o meu interesse pelas coisas espirituais. Eu não sei quantos aqui, mas eu estou falando, gente, coisa bem prática, para você entender. Eu já virei uma noite inteira assistindo série. Alguém já fez isso? Não precisa nem levantar as mãos, porque não é para se gabar disso, não. É ruim. Mas eu já virei. E daqui a pouco, Deus tem falado isso para mim há algum tempo já. E tive que tomar uma decisão. Quem consegue virar uma noite inteira assistindo série e acordar na madrugada para fazer uma oração? Ou para ler a palavra de Deus logo depois de uma novela? Vocês entendem? É muito sério isso. Se consome o meu tempo, se consome a minha energia e tira o meu interesse pelas coisas espirituais, está me distraindo, está me tirando. Olha, aqui eu estou com Deus, aqui eu estou protegido. Aqui está me tirando e está me levando para um lugar, um lugar de vulnerabilidade. Eu acho que cortou ali. Mas está me levando, o inimigo quer que eu fique vulnerável às tentações dele. Para quando vier uma crise, vier um problema, eu não tenha força espiritual para resolver. Eu não vou estar preparado, porque eu vou estar enfraquecida. Aí ele vem com a artimanha dele, jogando culpa. Você não merece, você viu o que você fez? Então você não merece o perdão de Deus. É isso que ele faz. Entende? Outra coisa, que além da internet, além da TV, pode se tornar uma grande ferramenta nas mãos do inimigo, é a música, ou não é? Jovens, né? Eu ainda me coloco um pouquinho, mas durante muito tempo a música foi uma coisa assim difícil, né? E tem uns já se olham, já se veem. Gente, eu estou falando coisa mesmo prática. Como é difícil. Você vai lá, coloca lá a sua playlist, que não tem nada a ver com a adoração, né? Mas é tão legal e não sei o quê. Depois que você horas naquilo, você consegue ouvir um louvor e levar o louvor a Deus? Você consegue se ajoelhar e falar uma oração com o coração agradecido a Deus? É isso que o inimigo quer, te distrair. E ele vai tentar com armas sujas, com coisas que são gostosas, lícitas,
que às vezes não tem nada parecendo que, né, vai ser declarado ou que é do inimigo. Às vezes é o convite de um amigo. Às vezes é uma pessoa na sua vida, uma mensagem que você recebe. São coisas que o inimigo vai usar como artimanha tal para fazer com que você não tenha tempo para Deus, não tenha energia e não tenha mais interesse pelas coisas espirituais. Sonhar com o céu. Ano passado eu dava aula de religião lá no IASP. Eu me lembrei agora de um aluno que me falou assim: professora, eu não quero ir para o céu. Um aluno cristão, tá? Adventista. Eu olhei para ele e falei assim: mas por que você não quer ir para o céu? Ah, sem graça. Eu me assustei com aquilo. Falei assim: gente, essa é a nossa geração de hoje. Os nossos jovens, nossos adolescentes, eles estão sendo bombardeados pelo inimigo. Porque onde está a força para levar o evangelho avante, para terminar a obra? Não é na juventude? Então eles vão ser realmente mais tentados. Vão ser realmente mais bombardeados. É uma guerra. E ele vai fazer de tudo para distrair os nossos jovens. E não desejar o céu. Não desejar as coisas do céu, da eternidade. Olha o perigo nisso. E agora eu gostaria de falar para quem já é de meia idade, como eu, né? Gente já mais madura e talvez líder da igreja. Um exemplo? Quem poderia me dar um exemplo de outra coisa que pode ser uma distração grave na vida de um cristão? Trabalho em excesso. Eu vou agora acrescentar o trabalho na igreja em excesso. Quantas vezes a nossa agenda de igreja é assim, né? Superlotada, que você não tem tempo nem de orar a Deus. Você tem que fazer. Você está envolvido em atividades. Ou em se envolver demais em atividades não quer dizer que você é uma pessoa espiritual. Dá para entender? Claro que eu não estou dizendo que não, eu vou parar tudo, né? Não. Eu tenho que fazer as atividades como consequência da minha comunhão com Deus. Mas não é nas atividades que eu vou buscar a comunhão com Deus. Entende? E eu sou esposa de pastor, né? Vocês sabem. Já estamos há 18 anos no ministério. E uma vez eu ouvi uma frase de Billy Graham, que disse o seguinte, que aí me alertou para essa vida ministerial, que a gente precisa estar alerta mesmo. Ele disse o seguinte, foi um entrevistado, e perguntado para ele: pastor, qual é a maior luta que você tem no ministério? Ele pensou um pouquinho, e aí ele respondeu. E diz o seguinte: a minha maior luta é no dia que eu estou assim, mais cheio de atividades, grandes evangelismos que eu tenho que realizar, e tenho muitas ações para fazer nesse dia, e sair sem ter tempo de qualidade com Deus. Essa é a minha maior luta. Eu não fazer por mim mesmo, e eu tenho que me policiar, porque é Ele que faz a obra. E olha, um grande evangelista falando isso. Ou seja, quantas vezes nós saímos desembestados para o trabalho, naquela rotina louca que nós temos de segunda a sexta, e depois no sábado também é dia inteiro de programação, às vezes domingo dia inteiro de programação. Quantas horas eu passei de comunhão com Deus? Eu fico pensando e me policiando nisso. E para isso, eu desenvolvi algumas técnicas pessoais. Vou compartilhar, mas cada um vai buscar também a sua, né? Primeiramente, eu tenho que acordar às 5 da manhã para isso acontecer. Então, eu tenho que pôr despertador. Desperta e minha comunhão com Deus. 1 hora do meu dia. Mas para me conectar, para poder viver o dia. E só desconectar para dormir. E voltar nessa conexão. Entende? Mas tem que ser despertado. Tem que colocar ali. Porque se eu depender de mim, não funciona.
Se eu depender das minhas ações, não funciona. Eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso tomar decisões, porque senão eu estarei vulnerável às tentações do inimigo. Então, a vida de oração é prioridade. Se a gente não colocar em prioridade, ler a Bíblia, orar, estudar a lição da escola sabatina, se conectar com Deus, não sobra tempo depois. Não vai sobrar energia. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha mais interesse algum pelas coisas espirituais. Então, não se iluda achando que por você estar trabalhando na igreja, você é um ser espiritual. Você precisa buscar essa espiritualidade a sós com Deus. A igreja é a ponta de um iceberg. E apenas 1/9 da dimensão dele. 9 partes estão para baixo dele, né? Então, é muita coisa. Essa comunhão é a sós com Deus. Diária. Não pode ser, hoje é feriado, vai dar tempo. Né? Não, é diária. Mesmo na rotina enlouquecida. E às vezes o inimigo agora o Espírito Santo vai mostrar nessas horas a sós as áreas que você precisa mudar. As áreas que precisa estar alerta. Para que Deus faça a obra completa, né? Com ele. E, para terminar, eu gostaria de perguntar para você. Você já pensou aí que situação tem sido uma distração na sua vida? Aqui comentamos algumas que parece-me que abrangem uma grande parte da população. Mas existem outras que você precisa refletir. E eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração. Uma oração de entrega, de poder, de pedir, clamar a Deus para nos deixar alerta, tirar esse déficit de atenção espiritual da nossa vida, para nós fazermos mudanças, tomarmos decisão. E eu vou convidar a você, no final do culto, indo embora para sua casa, ou orando aqui ainda, anotar, escrever. Porque quando a gente faz essa ação, né, eu escrevo, né, eu tenho um caderno que eu escrevo bastante. Quando eu faço essa ação, o meu cérebro entende mais. Vocês já ouviram isso? A neurociência diz que quando você ouve, quando você vê e quando você escreve, o seu cérebro internaliza de uma maneira mais forte. Então, eu convido você a escrever uma declaração a Deus. A tarefa, né? A professora nunca deixa de dar tarefa. Uma declaração, Senhor, a partir de hoje, marca o dia. Eu marquei o dia que eu tomei essa decisão. E dia a dia viver essa decisão. Quando cair, confessar, pedir perdão, aceitar o perdão e falar, Senhor, de novo, me ergue. E continua. Essa é a nossa caminhada. E a oração que eu queria deixar para nós hoje, eu quero que você faça um momento a sós com Deus, mas falar assim, Senhor, eu preciso me concentrar mais. Você crê nisso? Preciso me concentrar mais nas coisas espirituais. Eu preciso concentrar mais a minha atenção no Senhor, no meu Salvador. Ajuda-me a eliminar essas distrações da minha vida. E nesse momento, gente, eu vou convidar você a ser radical. Não é devagarinho que a gente muda, não. Se eu tomei uma decisão, eu preciso eliminar isso daqui. E permanecer firme. Se achar que vai devagarinho, a gente não faz transformações na nossa vida. Não permite a ação do Espírito Santo. Eu tenho certeza, eu orei e creio que Ele está na sua mente mostrando as áreas. Você sabe? Então peça a Deus, Senhor, eu quero não ter mais essa distração na minha vida, eliminar ela. Dá-me o autocontrole, o domínio próprio. Dá-me o que for preciso. Disciplina. Às vezes é necessário ter disciplina. Dá-me o que for preciso.
para que eu possa desenvolver uma comunhão saudável, mais íntima contigo. Vamos orar? Vou dar esses minutos a sós, você falando com Deus. Depois eu encerro. Senhor, entendemos a partir da Tua palavra que quem permanece em Ti tem vitória sobre o pecado. Entendemos isso, entendemos também que por muitas vezes o inimigo tem se aproveitado de nós, da nossa vulnerabilidade, porque nos distanciamos de Ti. E ele tem nos feito cativos do pecado. Mas uma vez o Senhor nos libertou para todo sempre, através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Não precisamos viver como as pessoas do mundo vivem, sem esperança. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, neste momento, visita o nosso coração, sonda-nos. Veja onde estamos errando e pecando por distração, porque estamos negligenciando momentos a sós contigo, Senhor. E aí nossa vida fica à margem e à mercê do inimigo, porque acabamos nos colocando no terreno dele. Senhor, Tu sabes quantas vezes nós gastamos o nosso tempo precioso, que é um dom que o Senhor nos dá. Nós gastamos as nossas energias em atividades que não nos trarão a salvação ou nem engrandecerá para o Teu reino. E nós temos perdido muitas das vezes o interesse nas coisas do céu. Pai, neste momento queremos afirmar contigo, firmar um compromisso. Queremos radicalizar no sentido de eliminar da nossa vida essa situação que o Senhor sabe. Cada um de nós estamos falando agora. Nos dê poder para isso, Senhor. Nos dê a certeza que o Senhor não nos abandonará, estará conosco em cada momento do caminho. E se cairmos novamente, o Senhor nos erguerá. Neste momento, Pai, queremos lhe pedir, purifica o nosso coração desse pecado que temos feito, dessas distrações, deixado elas livres na nossa vida, mas que nós possamos recobrar a atenção total, foco em Cristo, nesses últimos dias, para terminarmos a Tua obra, para o Senhor voltar em breve, Pai. Abençoe as famílias aqui presentes também. Abençoe cada um que está aqui. Estende essa bênção também para os nossos familiares que aqui não estão. E que possam também receber essas bênçãos e a transformação pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
Um feliz sábado, igreja. Vou na vitória que Cristo vai dar durante toda essa semana. Pense e meditem sobre isso.